Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Gênesis capítulo 18, versículo 16. Depois da refeição, os visitantes se levantaram e olharam em direção a Sodoma. Quando partiram, Abraão os acompanhou para despedir-se deles. Então o Senhor disse: Devo esconder meu plano de Abraão? Afinal, Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele. Eu o escolhi para que ordene a seus filhos e às famílias deles que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Então farei por Abraão tudo o que prometi. Portanto, o Senhor disse a Abraão: ouvi um grande clamor vindo de Sodoma e Gomorra, porque o pecado dessas duas cidades é extremamente grave. Descerei para investigar se seus atos são de fato tão perversos quanto tenho ouvido. Se não forem, quero saber. Os outros visitantes partiram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Aproximou-se dele e disse: exterminarás tanto os justos como os perversos? Suponhamos que haja 50 justos na cidade. Mesmo assim, os exterminarás e não a pouparás por causa deles? Claro que não farias tal coisa. Destruir o justo com o perverso. Afinal, estarias tratando o justo e o perverso da mesma maneira. Certamente não farias isso. Acaso o juiz de toda a terra não faria o que é certo? O Senhor respondeu: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade por causa deles. Abraão voltou a falar: embora eu seja apenas pó e cinza, permita-me dizer mais uma coisa ao meu Senhor. Suponhamos que haja apenas 45 justos e não 50. Destruirás a cidade por causa de 5 justos? O Senhor disse: se encontrar ali 45 justos, não a destruirei. Abraão levou seu pedido ainda mais longe. Suponhamos que haja apenas 40. O Senhor respondeu: por causa dos 40, não a destruirei. Por favor, não fique irado comigo, meu Senhor, suplicou Abraão. Permita-me falar. Suponhamos que haja apenas 30 justos. O Senhor disse: se encontrar ali 30 justos, não a destruirei. Abraão prosseguiu: uma vez que tive a ousadia de falar ao Senhor, permita-me continuar. Suponhamos que haja apenas 20. O Senhor respondeu: por causa dos 20, não o destruirei. Por fim, Abraão disse: Senhor, não fiques irado comigo por eu falar mais uma vez. Suponhamos que haja apenas 10. O Senhor respondeu: por causa dos 10, não a destruirei. Quando terminou a conversa com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para a sua tenda. Amados, capítulo 18 de Gênesis, nós vimos ontem a visita dos anjos e ali, sobretudo, da presença de Deus na casa de Abraão, na tenda de Abraão. E é muito importante perceber que após este momento de comunhão com o Senhor e com os anjos, onde Deus fala para Abraão sobre as promessas de Deus para a vida dele, da sua esposa, o filho que nasceria, agora Deus ensina Abraão a interceder. Isso é muito importante, irmãos, porque é o primeiro texto que nos dá de maneira tão clara os princípios da intercessão que todos os filhos de Deus devem praticar e viver. Não é algo para alguns no corpo de Cristo, não é um chamado especial para gente que gosta dessa área. Todos que andam com Deus vão aprender a interceder. Todos que andam na presença de Deus serão levados à intercessão. Porque o coração de Deus é um coração intercessor. Porque Deus, em seu plano eterno, Ele chamou cada pessoa para andar na presença dEle e para cooperar com o plano dEle na terra. E a intercessão é uma das maneiras de participar, trabalhar, cooperar com o propósito de Deus. Deus não chamou Abraão apenas para dar a ele um filho.
Deus chamou Abraão para andar na presença dele, para dar a ele um filho, para ensinar o seu filho e os seus descendentes a andar com Deus, e para ser um instrumento de Deus, para que todas as nações fossem alcançadas com o conhecimento da glória de Deus. Então Abraão é realmente um modelo para todos os que andam pela fé. Deus chamou Abraão para andar na presença dele e para conhecer o coração dele, para conhecer os planos dele. Assim é conosco. Deus também nos chamou para ser parte do seu plano. E o plano de Deus é que cada um dos seus filhos seja um intercessor. O que o Senhor Jesus falou, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, é uma identidade de todos que realmente querem andar na presença de Deus. Não querem apenas buscar a Deus com interesses pessoais, buscar a Deus com motivações interesseiras. Ainda que Deus seja um Deus de promessas pessoais, individuais, é o Deus que fala para Abraão: eu vou te dar um filho para ser bênção para todas as famílias da terra. É o Deus que me chamou e chamou a você para, crendo em Jesus, sermos salvos e sermos aqueles que vão fazer discípulos de todas as nações da terra. Esse é o chamado de Deus para quem anda com Ele. E ainda, irmãos, que orar e interceder seja uma prática tão simples que uma criança pode e deve aprender a orar e interceder, mas também é um chamado poderoso, glorioso, que Deus treina guerreiros para participar desse grande ministério que é andar com Deus e ser canal de intercessão para abençoar vidas, famílias, cidades e nações. O que levou Abraão a ser um intercessor? Andar com Deus, andar na presença de Deus. Ele estava andando tanto com Deus que ele começou a conhecer o coração de Deus. Isso o transformou no intercessor. E esse é o plano de Deus para cada um de nós. E Deus não apenas desperta Abraão para interceder. Deus conduz Abraão a orar, a interceder da maneira de Deus. Irmãos, o plano de Deus é que o homem ande com Ele e o adore do jeito dele. Não é como a gente imagina, quer, gosta. É do jeito de Deus. Essa é a diferença de Abel e Caim. Caim trabalhou, se esforçou e trouxe para Deus do jeito dele a sua oferta. E Deus não se agradou, não foi da oferta, foi do coração, do espírito de Caim, de achar que pode agradar a Deus com seus méritos. Abel não, Abel veio com sacrifício, veio com o entendimento da redenção, de que necessitava da misericórdia, da graça de Deus, e Deus aceitou Abel e a sua oferta. Deus nos chamou para sermos intercessores e aprender a orar do jeito dele. Eu quero compartilhar com os irmãos, nesse texto hoje, 4 elementos essenciais da intercessão, que Abraão praticou há tanto tempo atrás. O primeiro intercessor, em todos os sentidos do termo, ainda que a Bíblia fala que Enos começou a buscar a Deus, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, Noé foi um homem justo e íntegro em sua geração. Abraão, ele pratica a intercessão, e nós podemos perceber pelo menos 4 elementos essenciais na intercessão que o Espírito Santo vai nos ensinar para a gente praticar, não apenas para a gente saber. O primeiro elemento que a gente percebe é que a verdadeira intercessão, ela nasce de uma vida que permanece na presença de Deus. Observe comigo no versículo 19, o Senhor deixa muito claro, Gênesis 18, versículo 19: eu o escolhi para que ordene a seus filhos e famílias deles, que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Então farei por Abraão tudo que prometi. Deus está deixando claro para Abraão que a escolha dele não é uma escolha simplesmente para o abençoar de maneira individual, mas foi para que ele pudesse guardar o caminho do Senhor e ensinar os seus filhos e as famílias a andarem na presença de Deus, a praticar o que é justo. E aí você percebe também no versículo 22, que assim que os anjos partiram para Sodoma, Abraão permaneceu diante do Senhor. Quando nós permanecemos na presença de Deus, isso fala de andar com Deus, de ter temor de Deus.
o Senhor vai começar a compartilhar conosco os segredos do coração dele. Ele vai nos ensinar como a orar. Ele vai orar e ele vai purificar nossas motivações ao orar. Deus tem segredos que ele não compartilha com qualquer um. Salmo 25 diz que os segredos do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais o Senhor vai revelar a sua aliança, a intimidade do Senhor. Então toda intercessão genuína, ela não nasce apenas de um pedido de oração, para Deus resolver um problema, para Deus fazer o que a gente quer, para Deus até mesmo corresponder a um desejo, uma ganância do nosso coração. Não, irmãos, é andando com Deus que a gente aprende a orar segundo o coração de Deus, porque Deus compartilha os seus segredos. E Deus compartilha conosco a necessidade de intercessores. A gente percebe esse chamado de Deus para a intercessão à medida que a gente tem mais intimidade com o coração dele. E Deus mostra aqui para Abraão. É interessante porque o Senhor está ali conversando com os anjos, dizendo: nós não vamos ocultar dele. Ele é um homem que tem andado na presença de Deus. Nós não vamos ocultar dele o que nós vamos fazer. E Deus mostra para Abraão a necessidade de intercessores. Porque Deus se move na terra através da intercessão do seu povo, dos seus filhos, porque Deus deu a terra aos filhos dos homens, e é um princípio espiritual bíblico. Em segundo lugar, a gente percebe que o segundo elemento aqui da intercessão é que a verdadeira intercessão, ela nasce do caráter de Deus. Olha o versículo 23, aproximou-se dele e disse: exterminarás tanto o justo como o perverso? Suponhamos que haja 50 justos na cidade. Mesmo assim, os exterminarás e não pouparás por causa deles? Olha o versículo 25, irmãos. Claro que não farias tal coisa, destruir o justo com o perverso. Afinal, estarias tratando o justo e o perverso da mesma maneira. Certamente não farias isso. Acaso o juiz de toda a terra não faria o que é certo? O que Abraão está falando aqui, amados? Ele está dizendo: eu conheço o Senhor. O Senhor é um Deus justo. O Senhor é o juiz de toda a terra. O Senhor não vai tratar o justo e o injusto da mesma maneira. Perceba que Abraão está declarando de maneira muito explícita que Deus é um Deus justo, que Deus é um Deus que vai trazer juízo, mas que Deus também trata aqueles que são justos da maneira correta, justa. Isso nos mostra algo, irmãos. Abraão conhecia o caráter de Deus. Abraão já conhecia os atributos de Deus. Sabe o que deve mover a nossa intercessão? O caráter de Deus, a vontade de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus. Porque ao mesmo tempo que ele clama para que Deus livre aquela cidade do juízo, ele está mostrando aqui a misericórdia do Senhor. O Senhor não queria destruir Sodoma. O Senhor não queria enviar o dilúvio. O Senhor é um Deus misericordioso, mas Ele é justo, e a justiça de Deus, irmãos, ela se cumprirá sobre a terra. Então Abraão se move orando debaixo da justiça de Deus, do caráter de Deus. Abraão não ora movido pelas suas imaginações, pelos seus desejos. Ele conhece a Deus. A verdadeira intercessão nasce de um coração que conhece a Deus. Terceiro elemento que a gente percebe na intercessão, que a gente aprende com Abraão, é que Abraão intercede de maneira perseverante. Irmãos, que coisa maravilhosa. Talvez na Bíblia não tenha uma intercessão com tanto detalhe, que parece que a gente está ouvindo Abraão orando. Quando Abraão chega para o Senhor e começa dizendo: Senhor, se tiver ali 50 justos em Sodoma, versículo 26 diz isso, se ali tiver 50 justos, o Senhor responde no versículo 26, se eu encontrar 50 justos, eu pouparei a cidade toda por causa deles. Nós percebemos aqui algo tão especial, né? Irmãos, Abraão conhecia um pouco da realidade de Sodoma, e ele tinha uma visão de que poderia ter 50 pessoas justas ali. Às vezes a gente olha, a gente acha que todo mundo não presta. Nós temos uma visão pessimista, julgadora. Parece que Abraão, ele conseguia olhar em Sodoma, ele sabia da realidade terrível daquela cidade, mas ele conseguia tentar ver que algo bom ainda havia ali. E ele começa uma intercessão, irmãos, muito
detalhada, dizendo: Senhor, se tiver 50, o Senhor vai livrar? E o Senhor diz: sim, eu vou livrar. Mas eu acho que Abraão começou a perceber, falou: peraí, mas pode não ser que tem, pode ser que não tenha 50. No versículo de número 28, suponhamos que haja apenas 45 e não 50. O Senhor também vai destruir? E o Senhor diz: não destruirei. Irmãos, como que é precioso quando a gente tem intimidade com Deus, que nós podemos fazer perguntas para Deus. Nós podemos dialogar com o Senhor. A oração, amado, não é falar com Deus. A verdadeira intercessão é um diálogo, é uma comunhão entre duas pessoas que se amam, é um encontro, é um momento de intimidade. Então Abraão chega: Senhor, mas se tiver 45, o Senhor fala: eu não vou destruir. Aí no versículo 29, Abraão diz: mas suponhamos que haja apenas 40, o Senhor diz: 40 também eu não vou destruir. No versículo 30, olha a humildade, irmãos, que tem que estar no coração intercessor: Senhor, não fique irado, se tiver só 30, o Senhor diz: eu também não destruirei. E ele chega a dizer, né: eu sou pó, eu sou cinza, Senhor, mas eu vou perguntar mais uma vez. E ele pergunta: se tiver 20, o Senhor diz: eu não vou destruir. E por fim, Abraão fala: mas se tiver somente 10, o Senhor diz: eu também não vou destruir. Irmãos, que perseverança na oração. Nós às vezes desistimos de orar rapidamente, ficamos com dúvida, ficamos às vezes entristecidos com Deus, porque Deus não fez as coisas do nosso jeito, no nosso tempo, não respondeu uma oração, vamos ficando desapontados com Deus. Isso mostra o nosso coração, sabe? Isso mostra a nossa motivação. Irmãos, quando Deus demora a responder, ou quando Deus diz não, vai revelar a verdadeira motivação do nosso coração. Abraão intercedeu, perseverou diante do Senhor, mas mesmo que Deus não tivesse feito do jeito dele, ele continuou na presença de Deus, porque quando a gente conhece a Deus, nós sabemos que a maior recompensa é a presença de Deus, não são as respostas, não é a promessa que a gente gostaria que fosse do nosso jeito. Abraão perseverou, insistiu, foi um clamor então insistente, mas ao mesmo tempo submisso à vontade de Deus soberana. Então ele disse: Senhor, eu clamo, se tiver 40, o Senhor diz: sim, eu vou livrar se tiver 40. E ele se submete: Senhor, mas e se não tiver 40? Ele vai se submetendo à soberania de Deus. Nós deveremos sempre orar insistentemente por aquilo que a gente sabe que é promessa de Deus, que está de acordo com o caráter de Deus, mas ao mesmo tempo nós devemos nos submeter ao modo de Deus, ao propósito, à vontade de Deus, e com bom grado, com um coração que se alegra em Deus, mesmo diante do juízo iminente que Abraão viu se materializar. Abraão tinha um sobrinho naquela cidade, por isso que ele estava intercedendo. Ele tinha um sobrinho, tinha a esposa do sobrinho, tinha as filhas do sobrinho, e ele orava insistentemente pela salvação daquelas pessoas. Às vezes nós oramos para que as pessoas não fiquem doentes, sejam curadas, oramos para que as pessoas se prosperem, mas a oração que Deus ensina a gente a fazer por todos, e começando da nossa casa, é que sejam salvos, que conheçam a Jesus, que se humilhem diante do trono da graça, que tenham aliança com Deus, porque isso vai trazer glória, honra a Deus, e vai trazer para essa pessoa o maior tesouro que ela pode ter, que é a vida eterna em Cristo Jesus. O que lá em 1 Timóteo capítulo 2 diz que nós devemos orar sempre, interceder pelos reis, pelas autoridades, para que todos os homens sejam salvos, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E em último lugar, o quarto elemento da intercessão, nesse encontro maravilhoso de Abraão com Deus e com os anjos de Deus, é que a verdadeira intercessão vai nos levar a um lugar de descanso, um lugar de confiança em Deus. Versículo 33, o capítulo termina dizendo, por fim, no versículo 32 diz: por fim, Abraão disse: Senhor, não fiques irado comigo, mais uma vez eu vou falar, suponhamos que haja apenas 10. E o Senhor respondeu: por causa de 10 não destruirei. Quando terminou a conversa com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para a sua tenda. Irmãos, mostra que aquele momento de intercessão intensa cessou,
Abraão estava ali numa manifestação da presença gloriosa de Deus. Ele termina a intercessão, ele volta para a sua tenda, ou seja, ele vai para o lugar dele de descanso, para o lugar dele de espera, de confiança em Deus. Há muitas pessoas que até oram, mas elas não estão orando da forma de Deus. Elas estão orando movidas pela alma, às vezes movidas pelo medo, às vezes movidas até mesmo pela ansiedade. Sabe, irmãos, Deus não responde ao medo e à ansiedade, Deus responde à fé. E a fé leva ao descanso, leva a este lugar de confiança no caráter de Deus. Você intercedeu, você perseverou, descanse, adore ao Senhor, vá adorar o Senhor, volte ao seu lugar de descanso em Deus. Irmãos, é muito tremendo esse texto, porque ele fala sobre o juízo de Deus, o Deus justo, e como que os justos de Deus, eles preservam a terra, porque o Senhor disse que se tivesse 10 justos, ele não destruiria a cidade. Não tinham nem 10 justos. O justo que tinha em Sodoma era Ló. A Bíblia o chama de justo. E os irmãos sabem que ele tinha problemas graves, espiritualmente falando, que mesmo ali em Sodoma, mesmo sendo alvo da intercessão e Deus ter tido misericórdia dele, inclusive abençoado a sua descendência de uma maneira ainda parcial, mas Deus preserva a terra por causa dos justos. Só que Ezequiel 14:14 diz que haverá tempos onde a apostasia vai ser tão grande que o justo, ele vai conseguir salvar apenas a ele mesmo com as suas orações. Vale a pena os irmãos depois fazerem uma comparação. Ezequiel 14:14 diz de tempos tão difíceis que a nossa intercessão muitas vezes não vai mudar o quadro familiar ou o quadro de uma nação por causa da dureza do coração das pessoas, mas Deus sempre vai nos chamar a ser intercessores. Deus procura pelo menos 4 tipos de pessoas que a Bíblia diz que Deus procura. Isso significa que elas são raras, mas elas existem. Deus procura adoradores, Deus procura intercessores, Deus procura testemunhas. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Deus procura corações inteiros. Como diz em Crônicas, os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando aquele cujo coração é totalmente dele, para se mostrar forte para com eles. A minha oração é que eu e você possamos desejar, ansiar e buscar ser encontrados por Deus, como aqueles que andam na sua presença e são intercessores, para que os livramentos dele venham sobre a terra. Deus não destruiu a terra ainda porque há justos, há intercessores, há clamor sobre a terra, até o dia da volta do nosso Senhor Jesus, onde o juízo de Deus será manifestado, mas os justos de Deus, e entenda, justo não é alguém que não erre, mas é alguém que está debaixo da justificação do sangue de Jesus, é alguém que anda no temor de Deus, é alguém que se deixa corrigir por Deus, que se arrepende e que busca sempre honrar o Senhor e que participa dos planos de Deus através da sua vida, e tudo que fazemos para a glória de Deus, para que todas as nações conheçam o Senhor. Pai amado, nós oramos nessa manhã que o Senhor nos torne cada dia mais casa de oração para todos os povos, que o Senhor nos molde cada dia, Pai, purificando nossas motivações, purificando, ó Deus, o nosso estilo de vida, as nossas prioridades, purificando, ó Deus, a nossa mente, para que nós possamos andar na Tua presença, Pai, e sermos participantes do plano do Senhor. Levanta-nos a cada um de nós como casa de oração para todos os povos. A Tua palavra diz, Senhor Jesus, que nos dias que o Senhor entrou no templo e viu que aquele templo estava sendo usado para tantas coisas, para comércio, para negociação, o Senhor disse que a sua casa seria levantada como casa de oração para todos os povos. Restaura cada um de nós, nos faça aprender com o pai da fé Abraão, com a tua palavra, a sermos intercessores, segundo o teu coração, para que as nossas famílias sejam livres, sejam salvas, para que nações sejam salvas, para que nossas cidades sejam alvos da tua misericórdia. Oramos assim, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.